receber Silvio Ferraz, que vocês conhecem, é professor da casa, e mais do que professor da casa, a pessoa que é extremamente atuante aí no meio de produção musical brasileiro. Então, se vocês tiverem um contato próximo com alguém como aluno, algum contato. E eu chamei o Silvio, na verdade, eu já com a ideia de chamar o Silvio faz tempo, eu não chamo antes, questão de agenda, de contingência, mas eu chamei o Silvio porque ele tem um trabalho que eu acho que é muito consistente de reflexão sobre não só sobre a composição, mas como falar da composição, como pensar a composição, como ensinar a composição, qual é o lugar da composição hoje. Então, estimular ele um pouco a conversar sobre essas questões e também em ressonância com coisas que a gente tem lido, tem discutido aqui no Som. Né? Eu passei um pouco assim, um resumo de coisas que a gente entendeu ultimamente, para ele bater os olhos, não para que ele fale coisas nessa direção, mas como um estímulo, né, para ele poder começar a conversa. Então, obrigado, Silvio. E acho que também o Silvio, além de botar 6 caixas na sala, e 2 gongos? Os gongos esperando que ele vai tirar. A gente não deu meu também. Mas uma porta antiga. Eu pessoalmente a porta de e a porta é tipo, eu pessoalmente trabalho com o Silvio algumas vezes mais próximo, de maneira talvez intermitente, mas desde 90 e pouco, né? E a gente fez muitos projetos juntos, de pesquisa, de criação, de dar aulas, eventos, simpósios, seminários, então nós sempre fizemos coisas em paralelo, tocar junto. Tem, obviamente, muita afinidade. E eu acho que ele tem muita afinidade com coisas que a gente discute no som, mesmo quando a gente não está se referindo à música propriamente dita. Acho que tem coisas que ele pensa sobre música que tem a ver com coisas que ele está pensando sobre o som em geral. Né? Então, também é uma forma de provocar uma aproximação dele das coisas que a gente faz. Eu espero que isso seja efetivo. Com você. Ok. Obrigado, Fernando. Obrigado do som, né, no geral, pelo convite. Eu espero não falar muito para tentar conversar, mas, puxa, daí que eu vou anotar coisas, já é terrível, né? O dedo anda mais rápido no computador do que as coisas mesmo. Então, assim, para começar mesmo, fazer uma eu vou meio que pilotar aqui uma bobagem. Isso aqui são bobagens para vocês folhearem. Vou ficar folheando, não tem nada de realmente relevante, são rascunhos. Que eu acho que é uma coisa importante. Para mim é bastante importante esse mundo do rascunho. A minha livre docência chama-se Páginas do Caderno Amarelo, uma viagem dos rascunhos. E que tem uma certa importância para mim, que é o lugar do pensamento, onde ele se dá, que imagens que ele articula e tudo mais. E daí, enquanto isso, eu vou projetar uns desenhinhos aqui. Já passemos nos desenhinhos e ouvir enquanto a gente ouve uma bela música. Se não for bela, não precisa falar. Vamos ver aqui o volume aqui desse trem.
imagens aí sonoras e visuais. Só para localizar, a peça é uma improvisação de 1991, feita por Ricardo Bolonha, Eduardo Leandro e o Edson Genese, no concerto no MASP, e eu estou no piano. E é uma improvisação bastante simples, o sistema era bastante simples, uma coisa muito fácil. A gente trabalhou durante um tempão, foi diversas coisas, um pouco minimalista, um pouco repetitiva, um pouco dentro de uma estética que me agradava na época. Bastante diferente do que eu tinha feito antes, né? E que não tinha nada a ver com essa coisa minimalista, e bastante diferente do que eu vinha fazer depois, e bastante diferente de algumas outras coisas que eu fiz, que tem gravação, que existe disponível, mas as coisas totalmente disparatadas. Isso
de certa maneira, me levou a um problema que eu coloquei aqui, que é um problema. Que é como que a gente pode pensar uma música que não exclua a possibilidade de outras músicas. Eu precisava de um pensamento que me ajudasse a encontrar um lugar para o fato de que ouvimos diversos tipos de música e que elas convivem e que uma atravessa a outra e de que mesmo quando não dispomos dos dispositivos de uma determinada cultura, a gente consegue ouvir uma determinada música. Isso é uma coisa para mim. O problema era esse. Esse problema eu coloquei ele mais ou menos em 1984, na época daqueles desenhos que vocês viram de Salvador, quando eu morei na Bahia. E era músico de orquestra, compunha com quinteto de metais, umas coisas populares, ia no Gantuá com um colega meu, violista, um cara chamado Magalhães, que adorava esse tipo de coisa. E a gente visitava muito o museu afro-ocidental que tinha ali no Pelourinho. Então, como que todas essas coisas podiam estar juntas? Nessa época também, em 1984, por sorte, vivia com uma pessoa que falou: você tem como resolver esse problema. Daí, você precisa ler Nietzsche. Eu falei: puta, Nietzsche, cara, que nascimento da tragédia, que é um porra, a discussão com Wagner, isso é uma bobagem, Wagner é uma bobagem, eu não quero entrar nesse negócio. Daí, não, mas tem outros textos. Então, na época, a Ana me deu o Nietzsche dos Pensadores, e ali no meio tinha algumas traduções do Antônio Cândido, inclusive, e no meio tinha um texto que era Considerações Contemporâneas. E dentro dele um grande texto sobre história, que é Utilidades e Inconvenientes da História para a Vida. Uma crítica da história como progresso, uma crítica ao pensamento hegeliano, e para mim isso significava conseguir pensar longe de algumas ferramentas que eu tinha aprendido aqui na USP, e longe de uma história que progredia. Era genial porque ali a música de um povo podia viver com a do outro sem ela ser dentro da história. Ela pertence ao passado, ela pertence ao lá atrás, ela pertence ao que já foi, etc. Eu daí escrevi, até no ano seguinte, escrevi uma peça para orquestra chamada Extemporânea, Para Onde É Preciso Ir. Pensando o compositor mineiro Manuel Dias Oliveira, sonhando uma espécie de mistura entre música negra e a música coral de tradição renascentista. Isso no Brasil, da cidadezinha de Tiradentes, em Minas Gerais. Então, aí eu peguei uma peça que eu nem tinha sequer era dele, que é o Byron, e dizem, não, realmente era uma adaptação, e usava a rítmica de música da África Central. E, junto com isso, sonoridades de músicas de tribos brasileiras. Eu tive a sorte de um cara, eu esqueci o nome dele, ator e dramaturgo, Francisco Carlos. O Chico propôs que a gente fizesse uma peça de teatro, eu e um outro colega, que era o Edson Ezequiel. A gente ia fazer a trilha sonora daquela peça, um negócio assim, mirabolante, gigantesco, uma peça que se passava no Nordeste, não sei o quê. E daí ele falou: e eu quero que vocês se inspirem nisso aqui. Pum! Deu um disco pra gente, que era um disco gravado pela Missão do Rio Gualpés, em 1951, pelos padres salesianos, com música Iaualapiti, Camaiurá, Tucano, e era impressionante ouvir aquelas flautas. A gente ouvia aquele negócio e falava: cara, essa música é eletroacústica, isso aqui é eletroacústica. E flauta Iaualapiti, junto com elementos da música centro-africana, porque rolava uma fita cassete que a gente tinha, meio que todo mundo tinha no bolso, assim, que era uma fita de música burundi, gravada pelo Smithsonian. E daí, isso aí todo mundo tinha, era um negócio interessantíssimo. Então tinha os akazé, a duas vozes, akazé, a três vozes, aquelas músicas nasal, uma menina só cantando, música sussurrada, esse tipo de coisa. E um livrinho
que eu gostava muito, que era um livro do Rafael Menezes Bastos, que era a Musicológica Camaiurá, né? E diversas partituras do Manuel Dias. Então essas coisas eu fui juntando, ficava estudando música indígena para compor a peça sobre o Manuel Dias de Oliveira, que era negro, compositor numa cidade mineira, utilizando como ferramenta escrever para conjunto musical português. Né? Então, como é que funcionava essa mistura? Então, o interessante é que assim, a leitura de Nietzsche nessa época abria para mim a possibilidade de pensar a música para além de duas coisas que para mim é muito importante. Um era para além dos debates estéticos. Então aqui na ECA tinha uns debates estéticos, um cara era amigo do outro, estava tomando café, daí falava assim, mas você viu o sorriso da Mona Lisa? É muito... Porra, Mona Lisa! Aí saiu a briga, os caras nunca mais se falavam. Porque ele não falou da Mona Lisa. Né? Então ficava, as pessoas, amizades se rompiam por uma questão que o cara achava que ali tinha que ser azul e eu tinha que pintar de vermelho. Então, estética, estou fora. A outra coisa era me afastar do discurso que a estética traz, que é um discurso moral, que na verdade ela esconde. Um discurso moral que ela esconde. Né? Por trás da estética tem a moral do progresso e a moral de que o que é novo é melhor do que o que é velho e a moral de que o que acontece nos grandes centros é melhor do que acontece fora do centro. Né? E de que a arte é isenta de tudo e ela fica boiando e flutuando num lugar que não existe. Então, pensando a música para mim como prática coletiva e ética, e não mais como moral e estética, e que ela estaria ligada aos modos de vida, e para isso tinha mais a ver a leitura de etnomusicólogos do que a leitura de livros sobre música, do que livros sobre Beethoven. Então, ao invés de ler Beethoven, eu preferia ler Alan Lomax e John Blacking para pensar que estavam pensando na música africana, a música na Austrália, a música na Índia, a música na Ásia toda, né? Tentando relacionar uma prática musical com um modo de vida de um povo. Né? E o Blacking era realmente claro com relação às coisas. O Lomax era meio bastante criticado, porque a música, aquela prática, já é uma prática ritual ligada aos deuses, não tem nada a ver com a vida comunitária das pessoas. Né? Alguns etnomusicólogos diziam isso. E o Blacking e o Blacking dava um pouco mais de consistência para o pensamento do Lomax. Não, o tipo de fazer música desses caras tem a ver com a maneira como eles fazem comida. Esses caras têm a ver do jeito como eles caçam, imagina, não tem nada a ver. E a nossa música, então, a nossa música está totalmente ligada à nossa maneira de existir. Então o John Blacking, inclusive, se propõe e analisa Hammerklavier de Beethoven como se fosse uma tribo esquisita que a gente nunca ouviu falar. E aí chega um pedaço de papel com um som estranho, e um cara que toca um pedaço de madeira com pedaços brancos e pedaços pretos, e fica encadeando os dedos ali em cima, e ele fica imaginando aquele cara naquela tribo. Né? E analisa Beethoven dessa maneira, que eu acho uma coisa bacana. Daí, para o meu mestrado, eu escolhi uma epígrafe na época, que vinha do Blacking, que dizia o seguinte: nós não podemos mais escutar a música como uma coisa em si, quando as pesquisas em etnomusicologia demonstram claramente que as coisas musicais não são estritamente musicais, e que a expressão das relações de sons e estruturas sonoras pode ser secundária e irrelevante, vistas as relações, entre aspas, extramusicais que tais sons representam. Tipo, a análise musical, a estrutura, passava a ser totalmente irrelevante no Blacking com relação a outras coisas. Com relação a estruturas de poder que existiam ali dentro, né? Até hoje, né? A gente pode se esforçar aqui com essas 4, 5 maquininhas aqui, né? Mas o cara lá dentro, né, do IRCAN ali, pilotando a última ferramenta que foi feita como dejeto, como resto de uma ferramenta de localização de mina ou de microfone para microfonar líderes políticos de uma maneira estranha, certo? Aí o cara pega e usa isso para compor. Mas está relacionado a essa cadeia toda, não dá para não relacionar, certo?
E a gente está aqui, nossa tentativa ainda é aquela terceiro-mundista, né, de fazer... Isso para mim é sempre uma imagem que eu acho bonita, que é de nossas catedrais seculares são de barro, e o mármore nela é pintado num pedaço de madeira que está cheio de cupim. Certo? Se o rio subir, vai embora a catedral secular. Certo? Não é Notre Dame, Pedregulhos, ou Estrasburgo, aquele negócio que vai até a beira do céu. Né? Então, isso era uma coisa que me incomodava. Então, me incomodava muito também pensar a música como uma coisa autofágica, dentro de uma história que devora a si mesma, onde todos os elementos se relacionam por progressão. Para mim estava já claro que a sequência dos fatos do mundo se tinham dado por exploração não orientada. Então, eu li as coisas de ciência, daí, quando eu entrei na semiótica, ali eu, Fernando, todo mundo, a gente tinha uma aula de epistemologia, de metodologia, a gente lia Capra, Lactus, tinha outros, esses nomes todos, Bruno Latour, tinha um monte. Aí lia esses trecos e a coisa ali ficava claro de que a ciência não funcionava teleologicamente, mas pura exploração não orientada. Né? Ao invés de não linear, acho que não orientada. E acomodações e estabilizações. Você vai explorando, resolveu. Né? Coloquei o bongo aqui, tentando o tantã aqui, o Fernando não gostou, daí eu passo ele para trás da lousa, o Fernando não vê durante uns 3 meses. Acomodação e estabilização. E ali fica sendo a casa do tantã, atrás da... Daí um dia ele fala assim, vamos tirar aquela lousa lá que está ocupando muito espaço. Aí, putz, o que a gente faz com o tantã? Vamos passar lá na percussão. Né? Um jeito de estabilizações não orientadas. Um problema que de repente o cara bateu a cabeça. Não orientado. Para ler mais sobre Nietzsche, eu encontrei um outro livro. Dessa vez, de um filósofo francês, que escrevia praticamente sobre filósofos malditos e que acabou sendo ele também, durante muito tempo, e atualmente tem uma captura bem fraca do pensamento dele, mas tem uma captura nos Estados Unidos, né? Os americanos têm um sistema de captura de pensamento dos outros muito rápido, que era o Gilles Deleuze. Né? Então, também por causa da mãe das minhas filhas, ela é antropóloga, né? E ela tinha sido muito próxima do Guattari. Né? Ela chega e fala, olha, tem um cara aqui para você. Já mergulhou no Nietzsche, mas continua lendo. Aí me deu o Nietzsche e a filosofia do Deleuze. Isso em 1985, 86. Né? Meu interesse era música minimalista, músicas não ocidentais, não gostava de Beethoven e ouvi muito pouco Mozart. Não tem Mozart em casa, você não pode procurar esse CD, você não vai achar. De europeu, o que eu curtia mais era Bach e Stravinsky. E os escritos do John Cage. Eu curtia ler John Cage. Embora a época eu comecei a ler John Cage aqui na USP, só para deixar claro que certas coisas lá atrás eram proibidas. Né? O dia que eu entrei com o livro do John Cage na aula do Ville, eu só continuei sentado na sala de aula porque eu respeitava muito ele. Mas por pouco ele me mandou sair. Mas você não estava lendo lá embaixo daquela árvore, por que você não volta para lá? Tá bom. Não, tá legal. Fecha o livro, fica quietinho. Era o Silence, tem aqui na biblioteca em francês, né? E realmente era uma coisa de que livro você está lendo? Que livro você está lendo, né? Então Cage era só mesmo no capitalismo surgiria John Cage, era uma frase do Ville em sala de aula. Né? Só apenas um país como os Estados Unidos, etc. Mas o cara tinha coisas geniais ali nos escritos dele. E recentemente é que eu fiquei sabendo que tinha uma relação muito grande com o anarquismo da época, né, nos Estados Unidos. E como eu curtia muito, nesse momento comecei a curtir música minimalista, repetitiva, etc. E coisas. Aí
outro livro do Deleuze, Diferença e Repetição. Ah, está escrito repetição aqui. Então, talvez ele me ensine aqui como é que eu posso repetir de um jeito bacana. Então vai ser legal. Diferença e Repetição, em português, a tradução do Luiz Orlandi, que eu acho que saiu em 85, 86. E daí ali vinha uma coisa muito interessante que me incomodava bastante e que, lendo aquele livro, me permitiu encontrar aquilo. Tinha uma afirmação no livro No Som e o Sentido, do Zé Miguel Snick, que ele associava o minimalismo à repetição do mesmo e o dodecafonismo ao nascimento do diferente. E daí aquela frase me incomodava, eu não sabia por quê. Aí lendo Deleuze, e lendo uma estratégia que o Deleuze sempre teve, que fazia parte um pouco da filosofia dele, que era inverter o senso comum, falei, cara, e se eu inverter o senso comum? E comecei meu doutorado assim. Né? O minimalismo se relaciona com a repetição do diferente, e o serialismo a repetição do mesmo. E daí você tem que escrever um livro para provar o que você está chamando de mesmo, o que você está chamando de diferente e por quê, né? E depois, no fim, você tem que dar uma salvada também, porque, afinal de contas, aí você ouvia a música do cara, era bacana, pô, lá, o Schoenberg, tinha uns negócios legais, é gostoso tocar com a orquestra, tem uns barulhos interessantes ali. Poxa vida, então, né? Mas, ao menos, a máxima do livro já estava desfeita, né? O meu barato era desfazer um pouco essa máxima, né? E, para mim, isso era uma coisa de verdade, porque o minimalismo me parecia mais forte e vivo do que a música do Decafônica. Né? Então eu comecei o meu doutorado, que eu e o Fernando a gente começa a se encontrar, sobre repetição e inverti essa máxima para mim. Acho que na minha defesa de doutorado tinha o Fernando, a Denise Garcia e Edson Zanoni. Nossa senhora, só essas 3 pessoas. Meu pai foi, ó. Foi um negócio engraçado. Uma banca engraçada. Daí para frente eu segui uma espécie de caminho de estudar autores que naquela época eram poucos estudados. Não no Brasil, no mundo inteiro. Né? A gente não encontrava nada consistente de livro sobre Varese, sobre Messiaen, sobre Ligeti, Chelsea. Sobre esses 4 autores que as pessoas falavam, comentavam, não existia nada. Um livro sobre Varese, a análise com Pitch Class Theory. O Varese trabalha com som, o que é esse negócio aqui? Nada. Ia procurar um livro Messiaen. Na biblioteca aqui tinha o Quarteto para o Fim do Tempo. E eu tinha certeza de ter ouvido um dia, numa fita que eu tinha roubado numa livraria, eu ouvi naquela fita um monte de cordas sobrepostas, que era um monte de coisa de passarinho. Eu tinha certeza que esse negócio existia. Pô, então vamos atrás. O Manes tinha acabado de fundar o CDMC, né? E daí tinha muita coisa lá. Aí eu fui pro CDMC, passei 2 dias ouvindo Messiaen. O Manes baixou tudo para mim, com as partituras, ouvindo Messiaen. Depois ele ainda queria que eu ouvisse outras coisas. Os franceses lá, o Mach, e os eletrônicos, os Parmigiani e tudo mais da vida, tinha que ficar aquelas coisas todas. Mas não, aqui também tem passarinho, aqui também. Foi genial. E nessa época eu conheci também na Unicamp o Jacques Viard, e daí o Jacques me deu um monte de livro sobre como que os pássaros, a gente almoçou no posto de gasolina, ele deu um monte de livro sobre como os pássaros aprendem a cantar, como é que a nota canto de pássaro, o sistema dos ornitólogos, um monte de coisa. Foi uma coisa bacana. E eu comecei a estudar, então, esses caras, Varese, Messiaen, Ligeti, Chelsea, eu até escrevi algumas coisas sobre. E 2 compositores mais recentes que me interessavam, que era o Brian Fernand, que eu só tinha lido textos, não conhecia a música dele. O Nestrovsky tinha uma fita que tinha uma peça que era La Chute d'Icare, a queda de Ícaro. E essa peça era simplesmente impressionante, era muito bonita, eu ouvia aquela peça. Mas não tinha muito a ver com os textos que eu lia, mas tudo bem, os textos eram interessantes. E Gerard Bizet, que o Manes tinha feito uma difusão do Parcielli na Rádio Cultura, e eu tinha gravado tudo. Naquela época tinha playback, né? Então não pega o começo, porque já foi ultrapassando da coisa, de ruído e não sei o que lá. Mas era o que tinha, o que eu usava para dar aula, inclusive. Essa fita velha, ia com a fita velha. Imagina, a gente está falando de coisa de 1991, só em 98 que eu fui ter aula com o Bizet,
e só foi gravado finalmente o Espaço Acoustique do Bizet no fim de 98, ele morreu em novembro, aí saiu em dezembro os Espaços Acoustique todos. As gravações eram toscas, era gente que ligou o gravador, que não tinha celular, ligou o gravador no concerto, né, e um disco antigo muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas era o que a gente tinha para ouvir. Aí, no Brasil, eu comecei a estudar 3 pessoas que me interessavam mais, que era o Roberto Vittorio, e eu tinha, uma vez, teve um concerto com uma peça, isso em 85, na Bienal, no Festival Música Nova, e eu estava nesse concerto, logo depois tocou uma peça para percussão, o Fernando devia estar no meio, tocando transeuntes, transitanos, uma daquelas peças gigantes do Vittorio com voz, percussão, teclados, uma harmonia parecia Hermeto Pascoal. Eu achei aquele cara genial, um cara que misturava coisas interessantes. A Marisa Rezende, que eu tinha conhecido graças ao Rodolfo Caetano, ao Carlos Cater, que tinha sido meu orientador de uma bolsa que não existe mais, chamada Bolsa de Aperfeiçoamento. E daí eu tinha conhecido a Marisa Rezende, uma peça, e daí eu fui copista de uma peça da Marisa, que é Ressonâncias. Eu fiz a partitura não tinha sido publicada, eu fiz a partitura de Ressonâncias da Marisa, e sempre me interessei muito pelo meu professor, que era o Vili Corrêa de Oliveira, e sobretudo as peças para piano dele que me interessavam. Então, porque nessas peças tinha uma espécie de sonoridade de piano que era diferente, assim, um negócio que meio entrava dentro, você não precisava ficar ouvindo melodia, temas, harmonias, contrapontos, etc. Os nacionalistas não me interessavam de maneira alguma. E até hoje não me interessa nenhuma música de Estado, nem arte de Estado. O Brecheret é muito bacana, mas a hora que ele faz escultura de Estado, não tem. Pinturas de Estado, aqueles retratos que o Portinari é obrigado a fazer de pessoas da alta burguesia paulistana e carioca. Me interessa Delacroix, arte de Estado, sabe aquela coisa? Arte oficial. Realmente não interessava de maneira nenhuma. Então, não tem nacionalistas, não vai achar trabalho sobre nacionalistas, porque a arte oficial realmente não interessa. Sobretudo porque ela subjuga as outras. Né? O interesse estético dela subjuga, vem a estética, né, que traz a moralzinha junto, e a estética é o argumento da moral. E, para mim, sempre uma coisa que era importante era, existiria uma força na música para além das restrições da ideia de linguagem. E que essa ideia, que essa força poderia ser acessada através de ferramentas que falassem da relação direta da música com as vísceras, uma relação dos nossos sentidos diretos com as forças que movem o ar e nos provocam o som. E que essas forças colocariam em movimento outras forças, que daí seriam mais, de uma ordem um pouco mais, entre parênteses, entre aspas, cósmica, terrestre, carnal. Então, pensar uma música visceral sem mecanismo de mediação, mais ou menos foi o que orientou o meu doutorado e o meu trabalho que eu fiz depois. Né? Então, isso era um pouco como se a experiência de ter morado em Salvador tenha sido importante. E a música que eu vivi lá, que vem direto dentro, né? A gente foi para Salbara, cidadezinha no interior da Bahia, e por conta de uma... Quando eu fui para Salvador, eu tinha acabado de ter uma hepatite de 4 meses, Rogério Senhores, e de cama durante 4 meses. Então, saí daquela hepatite mal pra caramba, não podia comer, coisa complicada, e de repente vamos para Salvador. Eu, o Leonel Gonçalves, que é violoncelista, e o Dércio Marques, músico popular. E os 3 dentro de um Passat branco indo para Salvador, só que eu não podia comer coisas gordurosas, não podia, porque o fígado não estava bacana, e meu medo, para mim, hora de dendê era um negócio gigante, eu ia entrar lá e ia me matar. Então eu estava morrendo de medo. Nessa de morrer de medo,
essa viagem demorou 3 ou 4 dias. Tudo quanto era cachoeiro desce. Aqui mora fulano, tem uma cachoeira ali atrás. Daí entrava no carro, ia à cachoeira, comer coisa, comer um doce, não sei o que lá, pegava o carro de novo. Então foi 3 ou 4 dias indo. Quando chegamos como é que chama lá onde chegou o Dom Pedro? Em Porto Seguro. Aí chegamos de noite, não tinha onde ficar, enfiamos o carro na praia, dormimos 3 na praia dentro do carro. Dia seguinte pega o carro, o Décio, olha, a gente vai agora para Trancoso, ficar lá 2 dias. Trancoso, mas como que esse carro? Não tinha carro, não ia para Trancoso. Então, aí pararam, tem um cara ali que eu já conheci, tomei um café com ele agora há pouco. Parou na casa de uma família, assim, uma família estava África. O cara vira e fala assim, já resolvi o problema. Menino, vem cá. Os filhos dele desmontaram o muro da casa. A gente entrou com os carros dentro do carro, a minha trompa, o violoncelo Testore do Leonel, os violões e charangos do Dércio Marques. Entramos dentro, aí ficamos durante a tarde refazendo o muro da casa do cara. Aqui, o carro de vocês e tudo aí está seguro, não vai acontecer nada. Aí, bum, fomos para Trancoso de ônibus. Um ônibus terrível, né? Que você ia parar no meio do caminho, descer do ônibus, o ônibus subiu a ladeira, todo mundo ia a pé, entrava no ônibus de novo, ia para o outro lado. Né? Então, aquilo foi uma experiência meio que muito marcante, né? E daí eu cheguei em Salvador morrendo. Cheguei em Salvador morrendo, fui colocado na casa de uma advogada trabalhista negra, que era Sossó, que era de Salbara, com todo zelita. Para mim, eu falei, nossa senhora, isso aqui é outro mundo. Eu saí de São Paulo, nunca tinha visto Minas Gerais, nem sabia o que era a Bahia. Né? De repente, toda aquela casa, uma Doberman ficava andando, deitava do meu lado, ficava andando em volta de mim, eu com febre, mal pra caramba, muito acabado. Assim. Aí a Zelita falou assim, tá aí que eu tenho um primo que vai te curar. Aí fui pra casa desse médico, primo dela, o médico chegou, olhou, viu o olho, falei de hepatite, não sei. Ele chamou o filho dele, um molequinho desse tamanho, o molequinho subiu no coqueiro, deu-se um coco, bebi aquele coco. De repente, eu saí de azul para cor de ser humano, né? E daí nós fomos para Salbara. Em Salbara tinha um negócio que era um samba de roda. E esse samba de roda era feito com prato, colher, uma estrutura rítmica genial, sabe aquelas coisas que você fica anotando 13 por 8, não é 13, é 15, não é 15, é 17. Você sempre procura um número mais estapafúrdio, devia ser 2 por 4, né? Eu procurava números estranhos. E aquilo para mim foi uma coisa muito forte. Coisa de uma música que faz sarar, né? Tem um pouco a ver com esse momento aí. Então, para mim, ficava essa coisa de, primeiro, pensar uma música que não está ligada à linguagem, que está ligada a vísceras, que não tem uma imagem primeira para poder ouvi-la, não tem um a priori, e evitava uma coisa que depois eu quero chamar sobrecodificações, que os discursos hegemônicos acabam colocando sempre em cima da prática artística, essas sobrecodificações. Claro que para trabalhar tais conceitos, né, eu tinha que procurar essas coisas em lugares terrenos que não estavam afogados na música. Não dava para pegar um livro de... Então, assim, a minha formação é nula em musical analysis. Esses caras eu vinha conhecer muito depois do doutorado, muito depois, talvez uns 4, 5 anos. Esses Nicholas Cook e essas coisas todas que eu nem consigo olhar o nome na cabeça. Realmente aquilo não me interessava, não me interessava. E eu tinha que buscar as coisas em outros lugares. E os lugares onde eu busquei, e aí eu acho que eu vou terminando por aqui, de um lado a filosofia, e uma filosofia muito específica, porque lidava com esse pensamento fora da linguagem, questionando o pensamento ocidental, que é Foucault, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze e Guattari. Os colaboradores brasileiros, que
né? A mãe das meninas é antropóloga e trabalhava com... A tese dela era sobre o conceito de natureza. Então, Milton Santos, Eduardo de Castro, Laimert, né? E por conta da própria PUC, o convívio ali, o Luiz Orlandi e o Cláudio Piano, né? Que acabaram sendo importantes. Isso é um lado mais ligado à filosofia. Um outro material andava lado a lado com eles, que eram as aulas do Paul Klee, as palestras do Anselmo Kiefer, que é um cara que eu achava interessante, acho também. Você faz um quadro, ele faz aqueles quadros gigantescos, enterra no meio do seu quintal e deixa lá 2, 3 anos. Quando desenterrar, quem sabe isso seja interessante. Até o Miró, né? Até a gente fazendo ali umas improvisações, tinha umas coisas de Miró, de jogar tinta, Pollock, etc. O Giacometti, Buñuel, Artaud e Beckett. E 2 caras que eu acho que assim, e é até hoje, nos momentos mais difíceis, Fernando Pessoa e Júlio Cortázar, né? Um filósofo português e um escritor argentino. Então, é isso. Então, existe nesse trabalho que eu busco fazer uma espécie de coisa que eu persigo o tempo todo, então, que é evitar todo pensamento que seja ligado à transcendência, ou seja, aquilo que o Kant propôs como sujeito transcendental, esse sujeito que pensa seus a priori, que compreende o mundo a partir de seus a priori. Uma razão era simples, porque em música contemporânea, geralmente quando você tem um concerto, a peça é tocada uma vez. Se não é tocada uma vez, não dá para o cara ter a priori sobre o que ele vai ouvir. Ele vai ouvir uma vez só. Ou ela acontece uma vez no palco, que acontece, e daí alguém fala, ah, legal, vou querer ouvir de novo. Ou acabou, já era. Né? E daí eu sempre, para mim, toda música tem que ser isso. Tipo, ouvir a primeira vez e tem que ser interessante. E não porque está no livrinho. Né? Até tem coisas polêmicas que eu falo, que pessoas não acham muito correto. Mas às vezes dando aula, eu falo, essa sonata, ele dava aula de harmonia essa sonata de Beethoven é um lixo. Nós vamos analisá-la apenas porque os livros de história pedem que analisemos, mas essa primeira sonata é um lixo, Haydn não quis. Ela tem muitos erros. Então, assim, tipo, tem coisa de Mozart que é um lixo, e daí tinha uma pergunta que eu fiz no Santa Marcelina, eu lembro do Zubin, que ficava bravo. Vai, Zubin, eu quero que você me escreva um artigo, cara, me dizendo que a turma da Xuxa, não sei o que lá, é pior do que Atirei o Pau no Gato. Quero que você me diga por que Xoxuá, cada macaco no seu galho, na voz do Gil, é melhor do que na voz da Xuxa. Quero que você me diga concretamente, com análise estrutural, me dizendo por que a Xuxa é pior. Né? Então, uma coisa era evitar esse pensamento transcendental, que é todo pensamento que se quer sobrepor à experiência, e buscando uma coisa que nunca falei muito, mas que é interessante, que é a ideia de empiricização, ou empiricizar, né, do Milton Santos. Daí é uma ideia muito mais complicada, né, de que até o próprio pensamento transcendental europeu, do Kant no século XVIII, uma das coisas que ele diz é que o pensamento empírico está ultrapassado. Quando a gente pensa isso, com o Matuto, quer dizer que o meu pensamento transcendental ultrapassa o do Matuto. Né? Então tem um jogo histórico aí, não é só uma grande descoberta, uma sacada do Kant, não. Tem uma sacada, mas não é só isso. Então pensar a música enquanto manifestação sonora de um fluxo de energia é muito interessante. Né? Tem um fluxo de energia e a música é a manifestação sonora desse fluxo de energia, né? De um tipo de fluxo de energia. Ou seja, me interessava então, sempre que encontrava um conceito, tentava dar corpo para ele, para ver se ele ganhava um corpo, né? Converter corpos em outros corpos, por isso eu tenho pensado na música a partir dos instrumentos atualmente. O corpo dos instrumentos, né, que acabam sendo... Eu devia ter aberto esse
não, sempre quando a gente fala que é fácil, a gente não acha. Que um instrumento musical, na verdade, ele é uma espécie de um nó onde convergem coisas. Então, o corpo de quem toca, o corpo do instrumento, então, né, eu coloquei aqui, né, corpos e outros corpos. Por isso tem que pensar na música para os instrumentos. O corpo do instrumento, os corpos que esses instrumentos aludem, suas sonoridades diversas e todas as referências que trazem, lugar, religião, pessoas, modos de vida, e aí vai por aí fora. E pensar a composição não a partir da partitura, das frases, das melodias ou dos sons, mas a partir do fluxo de energia que passa pelo corpo que toca o instrumento até encontrar ressonância no corpo de alguém que ouve. Mesmo que esse instrumento seja um computador, tem um corpo que está operando ali, como que esse corpo opera, eu me lembro do Rubens Kignell, foi meu na PUC a gente orientava tudo, né? Era um psicopata, era um psicoterapeuta corporal, né? A gente orientou de tudo, né? Ator, dramaturgo, médico, aeromoça, piloto de avião, orientamos de tudo. Ganhava por orientação. Ganhava por orientação, era 10 horas para cada 5 orientandos, né? Se você perdia um, você já não ganhava as 10 horas. Então, assim, nesse trabalho, o Kignell, um dia, o que está aquele concerto lá, tão bonito, a moça tocando piano, tão bacana, a Anitta lendo os poemas e você ali mandando e-mail. Então, assim, né? O cara ali no palco está mandando e-mail, né? Tem um computador mandando e-mail. Né? Então, que energia é essa que passa por aquele corpo, né? Pensar a composição, então, a partir do fluxo de energia que passa pelo corpo que toca o instrumento, até essa energia encontrar ressonância no corpo de alguém que ouve. Então, para mim, a composição seria uma espécie de brincadeira de dar corpo, uma brincadeira muito específica, a fluxos também bastante específicos de energia. Certos fluxos de energia são fala, outros fluxos de energia, embora uma aula do Jorge Albuquerque, às 2 horas da tarde, era música. O Jorge era grave, né? Daí ia para a lousa para umas fórmulas, a fórmula da sistêmica, aí ele ia falar da sistêmica, aquilo. Aí tinha momentos da aula que eu abri o olho assim, nossa, você ouviu o que o cara está falando, porque aquela só sonoridade, bacana. Né? Então, isso. A ideia é essa. Acho que a gente tem algumas ideias para a gente discutir, conversar, debater, etc. Certo? Legal. Então é isso. A gente pode discutir. Bom, obrigado. Vou fazer para pegar o café. A gente faz uma roda? Não, porque eu preciso vai me obrigar a trocar as cadeiras. Fora que vai dar um trabalheiro. Eu combinei, eu já tinha combinado com a Lívia que a gente ia trocar as cadeiras. A introdução é um complô entre vocês dois.